Você provavelmente já ouviu falar da retatrutida como a medicação mais potente para emagrecimento já criada. Em alguns estudos, pessoas perderam mais de 24% do peso corporal em menos de um ano. Isso é algo que até pouquíssimos anos atrás parecia impossível. Mas será que, se uma pessoa perde tanto peso, ela perde só gordura? Ou será que ela também perde músculo? Porque tem sido falado por aí, diz que a retatrutida é a droga que faz você emagrecer e manter totalmente a massa muscular. E hoje eu quero te mostrar o que a ciência tem até agora. Porque essas medicações são extremamente poderosas, mas elas não anulam a fisiologia do corpo humano. Fala, pessoal! Estamos aqui nesse momento lindo para mais um papo astuto, com clareza e sem enrolação. Meu nome é Diana Coulon, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e gastroenterologia. Eu tenho quase 2 décadas de atuação em emagrecimento, digestão, saúde metabólica, equilíbrio hormonal, comportamento e doenças crônicas. E aqui neste canal eu quero que você aprenda a pensar e não simplesmente ir com a manada. Vamos lá! O que torna a retatrutida diferente dos outros análogos do GLP-1? A retatrutida é considerada uma medicação de terceira geração. Significa que ela atua em 3 receptores hormonais ao mesmo tempo. Receptores do GLP-1, do GIP e do glucagon. E é justamente essa combinação que explica o emagrecimento tão impressionante observado nos estudos. No estudo publicado no New England Journal of Medicine, pacientes perderam em média 24,2% do peso corporal em 48 semanas. Isso significa que se você tem 100 quilos, em um ano você vai para 75,8 quilos. Veja, isso então coloca a retatrutida acima, inclusive, da semaglutida e acima da própria tirzepatida em potência de emagrecimento. Os artigos mostram que a retatrutida não age apenas reduzindo a fome, ela também parece aumentar o gasto energético. E isso é importante porque, agora você vai entender tudo, a semaglutida atua muito mais em reduzir a sua ingestão calórica. A tirzepatida mistura essa redução da fome e da ingestão calórica com uma melhora metabólica. E a retatrutida, que é o triplo agonista, além disso tudo, parece aumentar a termogênese do seu corpo via glucagon. E eu vou te explicar isso. No artigo do New England Journal of Medicine, os autores explicam exatamente isso. A ativação do receptor de glucagon pode aumentar o seu gasto energético, aumentar a oxidação de gordura no seu corpo e potencialmente aumentar a termogênese. Então, eles citam que a inclusão deste glucagon, que é esse terceiro hormônio, pode reduzir ainda mais a sua ingestão energética, aumentar o seu gasto energético ou ambos. E o que isso significa na prática, querida e querido? Que o glucagon é um hormônio que estimula a mobilização de gordura, aumenta a lipólise, ou seja, a quebra de gordura no seu corpo, e aumenta a oxidação lipídica, ou seja, parte das suas calorias começa a ser simplesmente dissipada como calor. E essa é a famosa termogênese. Agora vem uma parte que eu gosto muito de chamar a atenção, porque muita gente não sabe a diferença e aí chega aqui no consultório destruída. Emagrecer muito e emagrecer bem são coisas diferentes, porque o corpo humano, ele não perde apenas gordura quando emagrece rápido. Ele também vai perder músculo, água, glicogênio, densidade óssea, performance metabólica. E é aqui que começam problemas como fraqueza, flacidez, risco maior de fragilidade óssea e fratura, cansaço excessivo e etc. E, aliás, existe uma ideia circulando por aí de que a retatrutida faria a pessoa emagrecer sem perder massa muscular. Que maravilhoso, não é mesmo? Mas, porém, contudo, no entanto, até então, isso não foi comprovado. E, na verdade, biologicamente, isso seria meio improvável. Pensa só comigo. Se a retatrutida reduz muito o seu apetite, muitas pessoas começam a comer menos proteína, menos caloria, menos micronutrientes, menos tudo, né? Isso é o que acontece. Algumas praticamente deixam de sentir fome, portanto, realmente esquecem mesmo de comer. Tem muita gente aqui no consultório que eu tenho que falar, come!
Come, não deixa de comer, pelo amor de Deus. E o seu corpo, querida e querido, ele não entende assim, ela tá emagrecendo porque ela quer ficar aesthetic. Entendeu? Ele não entende isso. O que ele entende é assim, está entrando pouca energia pra caralho. Ferrou vida. E quando entra pouca energia, o corpo pode usar o seu músculo para produzir essa energia, reduzir o gasto metabólico e economizar recursos. Ah, que ótimo! Então, não existe medicação que substitua a sua musculação, a sua ingestão proteica, o seu sono, a sua recuperação, o seu estímulo anabólico, tá bom? Então, dizer que ela impede a perda muscular é bem complicado. E até então, não foi comprovado teoricamente. Agora, existe um ponto extremamente positivo e que merece atenção aqui nessa medicação. A retatrutida parece ter um efeito muito forte na gordura visceral e na gordura hepática, que é a gordura do fígado. No estudo publicado na Nature Medicine, houve redução gigantesca da gordura no fígado e da gordura abdominal visceral. Isso é muito importante porque a gordura visceral não é só estética, que é aquela, né, gordura assim, barriga dura, sabe aquela? Ela tá associada a resistência insulínica, inflamação, diabetes, hipertensão, risco cardiovascular, esteatose hepática. Então, existe realmente um potencial metabólico muito interessante para essa medicação. Agora, um outro ponto que eu também preciso chamar a atenção, que é sobre a sua frequência cardíaca. No artigo do New England, mostrou que houve aumento da frequência cardíaca dependente da dose, tá? De quem usa a medicação. Os autores relatam que quanto maior a dose, maior a tendência do aumento da sua frequência cardíaca. E esse pico ocorreu em torno de 24 semanas. E depois houve uma redução e adaptação. No vídeo sobre a retatrutida parte 1, que eu gravei antes desse, né, óbvio, eu falei mais sobre isso. Não deixa de ir lá assistir para entender e de dar uma passada no cardiologista antes, caso você vá usar e você faça atividade física. Inclusive, eu tenho um paciente que está em uso, sim, temos pessoas em uso, não, a medicação ainda não está aprovada, e que ele percebeu este aumento da frequência cardíaca, e para quem faz atividade física, isso é muito relevante. Então eu explico no outro vídeo que uma coisa é você tá lá dando o seu máximo e tá com 170 de frequência cardíaca. Em uso dessa medicação, você vai para 180, e isso impacta na sua performance e impacta no esforço que o seu coração faz. Então, tem gente usando essas medicações sem acompanhamento, sem ajuste nutricional, sem treino, dormindo mal, bebendo, vivendo de ultraprocessados. E o resultado pode ser perda de músculo, queda de energia, cabelo caindo, flacidez, constipação, deficiência nutricional, compulsão e depois o efeito rebote. E aliás, isso é um outro ponto importantíssimo, porque existe uma fantasia de que essas medicações curam a obesidade, mas a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. E quando a medicação é retirada, muitos pacientes recuperam parte importante do peso. E isso, por exemplo, está comprovado em alguns estudos, tipo o estudo Step 1, que as pessoas que interromperam o tratamento com a semaglutida recuperaram cerca de 2/3 do peso perdido após a suspensão dela, quando essas pessoas não estavam em um tratamento de lifestyle, de alimentação, de atividade física. E há meta-análises também recentes mostrando exatamente o mesmo padrão, que após parar a tirzepatida também ocorre a mesma coisa, esse rebote metabólico, com ganho de peso, aumento da glicemia, piora cardiometabólica, quando a pessoa não tem acompanhamento e organização dessas questões todas que eu já falei acima. Ou seja, a medicação pode ser extraordinária, mas ela não substitui a mudança de estilo de vida. Faz os dois, gente, já tá investindo um troço, né? Vamos fazer as duas coisas? Na minha visão, a melhor forma de usar essas medicações é enxergá-las como uma super ferramenta, não como um milagre. E aí, aquelas orientações importantes. Fique de olho na sua proteína e na sua digestão, porque se você reduz muitas calorias, mas não aumenta o cuidado com a proteína, o risco de perda muscular sobe bastante. E a ingestão de proteína precisa ser ajustada, porque também não adianta você encher a barriga de proteína com o seu sistema digestivo funcionando pior, porque essa é uma das consequências das medicações também. E aí você vai descobrir depois problemas como gases excessivos, SIBO, constipação, sangramento retal e outras coisinhas mais que nós estamos observando na prática clínica e que não dá
doida pra falar aqui no YouTube. Outro ponto importante, que é o treino de força é obrigatório. Obrigatório, querida e querido. Musculação não é opcional, neste contexto você precisa fazer. O cuidado com a desnutrição oculta. Muita gente emagrece, mas fica metabolicamente péssimo, entendeu? Fraca, desnutrido, comendo pouco, ingerindo, né, pouca fibra, poucas vitaminas, poucos minerais, pouca proteína, poucos antioxidantes. Quarto ponto, sono e estresse importam, porque cortisol alto, por exemplo, privação de sono e estresse crônico vão piorar a inflamação, resistência insulínica, fome hedônica, que é aquela, né, sua boquinha nervosa por aí, a recuperação muscular piora, viu? Então tem que olhar isso tudo. O objetivo não é só emagrecer, o objetivo é se tornar a sua versão saudável que você sempre quis. E todas essas medicações realmente podem ajudar demais as pessoas, mas existe uma enorme diferença entre perder peso de qualquer jeito e recuperar a sua saúde. Se você usa uma medicação extremamente potente sem cuidar da sua biologia, o preço pode e vai vir depois. E é exatamente isso que eu quero te ensinar aqui neste canal. E se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha e se inscreve no canal, porque aqui nós falamos de saúde com profundidade, muito respeito à sua inteligência. E você aprende a pensar e não só a seguir modinha. Tchau!